Oi, pessoal, tudo bem? Somos o projeto Fenda do Biquíni e hoje estamos aqui com o professor da UFC, Cleiton Silveira, para a gente abordar um pouquinho sobre o tema mudanças climáticas, né? Então, vamos lá. Bem-vindo, professor, e vamos começar. Obrigado pelo convite, meninas. Então, vamos lá. Nossa primeira pergunta a gente gostaria de saber o que seriam as mudanças climáticas e que fenômenos poderiam intensificar essas mudanças. Bom, é importante a gente entender que existe algo chamado variabilidade climática e mudança climática, que são coisas diferentes, né? Variabilidade climática é uma variação natural, né, das variáveis meteorológicas, como temperatura, precipitação. Isso pode ocorrer naturalmente devido a questões da própria Terra, do movimento da Terra, do movimento do Sol em torno da Terra, e de fenômenos que ocorrem dentro da atmosfera. Entretanto, existem alterações que são provocadas pelo homem na atmosfera e no uso de cobertura de solo, que podem impactar como essas variáveis se comportam. Que variáveis? A temperatura, a precipitação, a vazão, que são variáveis de planejamento de um modo geral. E essas variações que são estatisticamente significativas, ou seja, que variações abruptas do comportamento dessas variáveis, a gente entende como mudança climática. Aí hoje o que se fala muito é sobre a mudança na temperatura, né? A mudança na temperatura ela tem impacto em diversos setores da sociedade e esse impacto já é sentido por alguns ecossistemas e tem impacto também, obviamente, na vida dos seres humanos. Certo. E aí, o senhor acho que já adentrou um pouquinho, mas a gente queria entender isso mais... Oi? O microfone, ligar o microfone. Ah, lá vai. Enfim. O senhor já deu uma adentrada um pouquinho, mas a gente queria perguntar de forma mais específica. Qual é a relação entre as mudanças climáticas e o aquecimento global? Bom, uma das formas de avaliarmos como a mudança climática acontece é a própria temperatura. Então, o aquecimento global é uma modificação no comportamento da temperatura. Essa modificação no comportamento da temperatura, ela se dá principalmente por mudanças na composição da atmosfera. A gente sabe que hoje, devido à queima de combustíveis fósseis, outras ações humanas, né, como o desflorestamento também, eles causam mudança na quantidade de CO2 que compõe a atmosfera. Essa mudança na quantidade de CO2, ela impacta diretamente o que a gente chama de efeito estufa, né? Existe uma intensificação do efeito estufa, essa intensificação faz com que, por exemplo, a temperatura do planeta ela seja mais quente. E isso é o que a gente chama de aquecimento global. Professor, o senhor poderia, por favor, falar um pouco mais aprofundado de como e por que essas mudanças no clima começaram? Bom, após a Revolução Industrial, nós tivemos, obviamente, uma revolução das máquinas. Essa revolução das máquinas, ela intensificou a queima de combustíveis fósseis, principalmente, né? E a gente tem um crescimento populacional grande, a gente tem uma mudança também na agropecuária, na intensificação da produção de alimentos. Então, toda essa questão associada do comportamento humano na atmosfera, no planeta, né, impacta diretamente toda a atmosfera terrestre, né? E esse impacto, ele já é sentido, e obviamente é sentido principalmente com o que a gente chama de aquecimento global. A gente gostaria de saber também como que essas mudanças elas impactam os seres vivos, principalmente os seres humanos. Existem impactos de diversas maneiras. Um dos impactos, por exemplo, que a gente sempre fala, né, é a questão dos eventos extremos. O que são eventos extremos, né? Eventos extremos por exemplo, você ter secas prolongadas, você ter enchentes com frequência, uma atmosfera mais quente, ela pode proporcionar ao ser humano uma exposição muito maior a esses eventos
que a gente chama de eventos extremos, exposição, além desses eventos extremos de chuva, né, de chuva ou não chuva, a gente também tem a possibilidade de exposição, uma maior exposição à radiação, né, radiação ultravioleta, dentre outros problemas que a gente associa a modificações na composição da atmosfera. Certo. E aí, adentrando um pouquinho no tema da Olimpíada, qual é a relação das mudanças climáticas com o oceano? Bom, uma das coisas que provavelmente vocês devem ter visto é que existe impacto na questão do derretimento das geleiras. Existe um outro impacto que é sobre a questão dos corais, né? A gente tem o branqueamento dos corais e a gente também tem um impacto, né, que é um impacto que vai conversar com essa questão dos corais, que é um maior aquecimento dos oceanos, né, e um aumento da salinização das águas dos oceanos. Né. Esse aumento da salinização e esse aquecimento das águas, esse aquecimento anormal, costuma impactar a vida marinha, especialmente em se tratando dos corais, que obviamente são a base de toda a cadeia alimentar dos oceanos. Professor, o senhor poderia falar mais sobre o branqueamento de corais? Bom, o branqueamento, o que acontece, né? Em geral, você tem um aquecimento. Eu citei no início da nossa conversa que existe um negócio chamado variabilidade e existe mudança climática e aquecimento global. Essa variabilidade que ocorre no planeta, essa variabilidade ocorre por alguns motivos, como mudança na temperatura do Pacífico, que é natural. Agora, nós temos experimentado um aquecimento fora do comum. E esse aquecimento fora do comum, nos oceanos, ele faz com que algumas algas, elas comecem a ter um comportamento diferente. E esse comportamento diferenciado dessas algas faz com que os corais, eles tenham esse comportamento que a gente chama de branqueamento e por exemplo, o ecossistema marinho fica extremamente suscetível a qualquer outra intempérie, né? Certo. E esse fenômeno de branqueamento de corais, ele tem alguma ligação com a acidificação do oceano ou são coisas distintas? A questão do aquecimento global e o aquecimento das águas e a salinização dos oceanos estão extremamente ligadas à questão do branqueamento dos corais, né? Na verdade, são a consequência do aquecimento das águas e do aumento da salinificação. Estão ligadas, eles têm como consequência esse impacto nos corais. Certo. E aí, agora eu vou adentrar um pouquinho na questão do aumento do nível do mar, fazer algumas perguntas para o senhor, né? Primeiramente, quais são as consequências que isso traz, assim, tanto para os seres humanos, enfim? Bom, em geral, as regiões litorâneas, elas correm riscos de problemas de maior alagamento, né, e etc. E, em geral, as regiões litorâneas, o que a gente espera? Impactos na drenagem urbana. Toda a parte de drenagem urbana das cidades litorâneas, elas têm uma relação direta com o nível do mar, né? Então, cidades litorâneas como, por exemplo, aqui eu vivo, Fortaleza, a gente pode pegar o Rio de Janeiro, dentre outras cidades, é um desafio muito grande para a engenharia, porque o aumento do nível do mar significa mudança no planejamento urbano, mudança na parte de drenagem urbana, né? Quando eu falo de drenagem urbana, é sistema de bueiro, águas pluviais e águas fluviais, né? Toda ela é impactada por essa questão da mudança do nível do mar. E aí, esse aumento do nível do mar, ele é um ocorrido, ele é natural, ou ele foi alguma coisa, por exemplo, tipo efeito estufa, que era para ser uma coisa natural, que era para ser uma coisa saudável, mas aí as ações humanas acabaram intensificando? Aí a gente tem duas questões importantes, né? Pode ser natural, mas especificamente nos últimos anos, a gente tem observado um aumento anormal do nível do mar por dois motivos principais, né?
o aquecimento dos oceanos, a gente já citou aqui, e o derretimento das calotas, que são esses dois fatores que contribuem para esse aumento do nível do mar. Certo. E aí, essa pergunta, né, essa última aqui, o senhor falou, né, que quem sai mais impactada é realmente as regiões litorâneas, então eu vou passar para a Noemi para ela perguntar a próxima. Professor, há algo que as pessoas possam fazer para ao menos reduzir os impactos das mudanças climáticas? Bom, existem diversos tipos de medidas, né? A gente pode pensar em medidas no cunho da gestão política, né? Ou seja, a iniciativa de vocês, que é pegar alguém que tem informação para fazer pressão política para que projetos que visem a proteção do meio ambiente sejam votados e que a gente tenha algum tipo de política pública nessa direção. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, nós podemos pensar numa gestão mais adequada dos resíduos sólidos, e quando eu falo de resíduos sólidos, são resíduos sólidos em geral, e aí uma outra pressão, que já existe uma pressão a nível global, né, que é uma pressão na mudança da matriz energética. Em termos de Brasil, a gente tem uma matriz bastante hidrelétrica. Em termos de Ceará, nós migramos para uma matriz mais suja. A gente investiu bastante em termoelétricas nos últimos anos, e muito embora também tenha investido em energia eólica. Então, a gente pode pensar pressão política, número 1, com iniciativas desse tipo. Número 2, mudança de comportamento, né? E essa mudança de comportamento vai desde a gestão de resíduos sólidos até uma melhoria na parte de transporte coletivo. E aí a gente tem o número 3, que seria uma mudança drástica na matriz energética, no termo de Ceará, Brasil e até mesmo no mundo. Aí o senhor falou sobre o que as pessoas poderiam fazer a nível individual. A gente gostaria de saber também o que as grandes empresas podem fazer se elas têm algum envolvimento com essas mudanças climáticas. Bom, obviamente alguns setores, falando das empresas, alguns setores eles têm um impacto muito maior na questão da mudança climática, né? E tem um impacto extremamente grande. A gente, quando se fala em combustíveis fósseis, aqui no caso do Ceará, a gente tem a indústria da construção civil, e nós temos também aqui no caso do estado do Ceará, muito forte, o agronegócio, né? O agronegócio tem um impacto bastante grande porque existe além do próprio produto que eles desenvolvem, né? A gente tem fertilizantes, dentre outras coisas. E no caso do cunho individual, o que a gente pode citar? Existe a formação de coletivos, que é uma coisa importante. Existe padrões de consumo, que a gente pode pensar em adotar padrões mais conscientes, né? Existe, no caso de vocês, iniciativas desse tipo, que visam conscientizar as outras pessoas no sentido de educação ambiental, né? E aí, separação do lixo, são medidas simples que podem ter grande efeito, né? Além da questão da separação do lixo, o uso energético consciente, o uso da água consciente, né? Todas essas coisas são coisas que são de fácil implementação individualmente, né? E que podem ter impacto relevante em se tratando de clima. Pronto. Então, essas foram mais ou menos as perguntas que a gente elaborou. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa que o senhor acha que é importante sobre esse assunto que a gente não abordou nas perguntas? Eu gostaria de falar que a questão da convivência com o clima e com a mudança climática, ela exige um conjunto de ações de cunho coletivo, né? E que tem uma coisa que vocês não comentaram, mas que é importante, que é o que a gente chama de justiça climática. Um conceito interessante sobre justiça climática é que os principais impactados talvez não seja a minha geração, e talvez seja a geração de vocês. E isso acaba sendo um pouco injusto, né? E eu acho relevante você estar correndo atrás agora dessa questão dos impactos da mudança climática. Por quê? Porque provavelmente a geração de vocês são aquelas que vão ter que
pagar o pato, digamos assim, né? Vai ser aquela geração que vai conviver a primeira vez com mudanças tão significativas no clima, né? E aí isso acaba sendo injusto com a geração de vocês, né? Por isso, interessante essa correria agora, para a gente tentar frear esses impactos da mudança climática. Então, a gente gostaria de agradecer ao senhor, né, por ter disponibilizado esse tempo para que a gente possa conscientizar as outras pessoas, porque, como o senhor falou, a nossa geração é a principal impactada e tal, nesses problemas. A gente gostaria de agradecer ao senhor pela participação e falar para quem está assistindo a gente, assistir o próximo episódio também, que vai falar um pouco sobre as mulheres na ciência e tudo mais. Um projeto também sobre sustentabilidade feito somente por mulheres e tal. Vai ter o episódio. Obrigado, meninas. Prazer participar aqui com vocês, tá? Estou à disposição para qualquer eventualidade aí, se vocês quiserem, estou à disposição. Obrigada, viu? Certo, Muito obrigada pela participação. O episódio saiu no YouTube e também a gente vai tentar mandar para o Spotify. A gente manda o link para o senhor poder assistir também.